O seu marido ou esposa tem cidadania italiana e você fica sempre desejando ter o passaporte italiano? Nada mais chato do que em uma viagem de família, todos ter o passaporte italiano menos você, porque você não tem descendência italiana. Mas saiba que você tem o direito de obter o passaporte italiano, desde que cumpra alguns requisitos fáceis e muito possíveis de serem conquistados. E neste vídeo eu vou abordar como é possível obter a cidadania italiana pelo casamento. Olá a todos, eu sou Camila Malucelli, CEO aqui na Ferrara Cidadania Italiana. E o conteúdo deste vídeo é sobre naturalização italiana por casamento. Pode solicitar a naturalização italiana por casamento maridos e esposas casados no civil com cidadãos italianos há mais de 3 anos, ou 1 ano e meio quando o casal tem um filho em comum, ou se o casal residir na Itália. É obrigatório comprovar o conhecimento do idioma italiano. E quais são as etapas da cidadania italiana por casamento? Reunião das certidões, preparação das certidões, a apresentação do certificado de proficiência da língua italiana, protocolo junto ao site do Ministério dell'Interno, entrega da documentação original ao consulado italiano, julgamento do processo e avaliação da documentação no Ministério dell'Interno, juramento no consulado italiano. E quanto tempo demora a cidadania italiana por casamento? Considerando que você já tem o certificado da prova do exame de proficiência do idioma, todo o processo, desde a preparação dos documentos e protocolo até o juramento, demora em média 3 a 4 anos. Este é o prazo médio, mas alguns fatores determinam o andamento das etapas. Antes de tudo, é necessário estudar italiano e obter o certificado de proficiência do idioma. O cônjuge deve se preparar para realizar o exame denominado B1 Cittadinanza. A reunião das certidões brasileiras é o mais rápido e não deve demorar mais do que 60 dias. A certidão mais complicada de se obter é o certificado de matrimônio, ou seja, a certidão de casamento transcrita lá na Itália. Importante mencionar que, por vezes, esse documento não consta ainda transcrito lá no Comune e é necessário cobrá-los e muitas vezes pressioná-los na efetivação dessa transcrição. Depois do protocolo no site do Ministério Italiano, a convocação consular para a entrega da documentação original demora em média 2 a 3 meses. Mas esses prazos são muito sazonais, já houve períodos superiores a 12 meses. Após a entrega da documentação original, o processo é enviado a Roma para o julgamento e avaliação. Segundo a legislação vigente, o prazo máximo do processo são 2 anos. A convocação para o juramento no consulado italiano ocorre em grupo e em datas esporádicas. E qual comune está transcrito a certidão de matrimônio? A sua certidão de casamento ela pode ter sido transcrita no Comune de Roma, por ser o registro geral dos italianos residentes no exterior, Comune de residência, quando a pessoa fez o processo diretamente lá na Itália, Comune de origem, quando a pessoa fez o processo judicial ou no Brasil, e o consulado transcreveu na cidade onde nasceu o seu ascendente italiano. Camila, eu li que o certificado do exame B1 nem sempre ele foi exigido. E quando que passou a ser obrigatório? Desde o dia 5 de 12 de 2018 está em vigor a Lei 132, que obriga a apresentação de um certificado que comprove o conhecimento da língua italiana no momento do protocolo do processo de naturalização por casamento. Os certificados aceitos são o CL2 e o CIUS-1. E esses certificados não podem ser inferior ao B1 do quadro europeu. Algumas escolas no Brasil receberam a certificação para aplicar a prova, que ocorre 2 vezes ao ano. Verifique qual é a escola mais próxima do local onde você reside. A Ferrara possui parceria com algumas escolas que possuem cursos direcionados para o interessado nesse exame. As turmas são constituídas com pessoas que possuem o mesmo objetivo. Quanto tempo preciso para estudar para passar no exame? Não existe um prazo determinado, pois muito depende do empenho e da dedicação de cada aluno na imersão do idioma. Na média dos clientes da Ferrara que fizeram o curso, são necessários 3 módulos que correspondem a 3 semestres. O desempenho é individual e o objetivo não será possível sem dedicação. Para encorajá-los a enfrentar esse desafio, diríamos que o exame não é algo tão complexo e bastante possível de ser superado. E se o meu conselho valer de algo, eu diria que estudar italiano é a melhor coisa que você pode fazer por você, que deseja incorporar a italianidade na sua vida. Conhecer esse idioma é inspirador e irá agregar um universo cultural enorme na sua trajetória. Vai ampliar os seus horizontes e possibilidades de ser um cidadão do mundo. E quanto custa a cidadania italiana por casamento?
As despesas que envolvem todos os processos de cidadania italiana por casamento são emissão das certidões, correios, traduções juramentadas, apostila diária, taxas consulares. O requerente tem a opção de contratar uma assessoria profissional para a preparação dos documentos e busca do certificado de matrimônio na Itália, aumentando o custo do processo. O governo italiano cobra uma taxa em euro, atualmente está em 250 euros, mas pode sofrer alterações nos anos aí. E quais documentos necessários para a cidadania italiana por casamento? Certidão de nascimento do requerente, certidão de antecedentes criminais federais brasileiro do requerente, certidão de antecedentes criminais dos países em que o requerente já residiu, certificado de matrimônio, que é a certidão de casamento transcrita lá na Itália, comprovante de pagamento da taxa consular, comprovante de residência, certificado de proficiência da língua italiana no nível B1 do requerente. E eu perco a cidadania brasileira ao entrar com o processo de cidadania por casamento? Esse mito assombra os cônjuges que querem se naturalizar italiano por casamento. Mas a resposta é não. A perda de nacionalidade brasileira somente ocorrerá no caso da vontade formalmente manifestada pelo indivíduo. A Constituição é clara quando se trata de processos dessa ordem. E em setembro de 2023 foi aprovada uma PEC que deixa isso bastante claro na Constituição. Em suma, ao tornar-se um cidadão estrangeiro por processos de naturalização, o cidadão brasileiro não perde automaticamente a cidadania brasileira, mas passa sim a ter dupla nacionalidade, ou seja, brasileira e italiana. Perco a cidadania se eu me separar? Se você é cônjuge de cidadão italiano e obteve a cidadania italiana por naturalização, mesmo em caso de separação ou divórcio, você não perderá o direito já adquirido. Só perde o direito caso de separação ou divórcio que ocorra durante o trâmite administrativo do processo, ou seja, antes do deferimento. Eu tenho a cidadania italiana por casamento, eu passo para os meus filhos? Cidadãos que tenham contraído a cidadania italiana ius sanguine pelo casamento ou se naturalizado italiano, só transmitirá este direito aos seus filhos caso sejam do mesmo genitor italiano. Após o reconhecimento da cidadania italiana ou da formalização da obtenção da naturalização por casamento, se você tiver outros filhos de outro genitor, não transmitirá o direito a estes. Eu tenho união estável, eu posso ter a cidadania italiana? A Itália não reconhece o regime de união estável. Portanto, só poderá adquirir a cidadania italiana por casamento cônjuges que tiveram contraído o matrimônio no regime civil. E não importa qual contrato tenha se estabelecido, se foi separação de bens ou comunhão total de bens. Uniões estáveis de longo tempo também não são reconhecidas. Ainda que sejam convertidos em casamento no civil, deve-se aguardar o prazo de 1 ano e meio em caso de ter filhos em comum ou 3 anos caso não tenham filhos, para protocolar o pedido, além do conhecimento do idioma italiano. Relacionamento homoafetivo. Posso ter a cidadania italiana? Desde o dia 29 de 8 de 2016 é possível contrair um casamento civil entre pessoas do mesmo sexo na Itália. A medida foi aprovada por decreto do presidente do Conselho dos Ministros da República Italiana no dia 23 de julho de 2016, no 144. Os cidadãos e as cidadãs italianas têm a obrigação de apresentar nos consulados italianos a certidão de casamento com a pessoa do mesmo sexo. Isso para a atualização do seu cadastro consular AIRE. E após 3 anos de casamento no civil, podem solicitar a naturalização por matrimônio. Tá fácil conquistar a cidadania pelo casamento, não é mesmo? A Ferrari é uma das poucas empresas especializadas nesse tipo de processo e a pioneira nessa atividade. Não perca mais tempo, comece agora e obtenha junto da sua família o passaporte italiano. E se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais sobre outros assuntos que envolvem o reconhecimento da cidadania italiana, assista os demais materiais onde a gente demonstra em detalhes a jornada para a obtenção do tão sonhado passaporte italiano.